Estamos de volta com Coletiva, hoje entrevistando o candidato do PR ao governo do estado, Lúcio Alcântara. Quem faz a pergunta agora é Ébeli Rebouças. Doutor, houve algum avanço nas conversas com a equipe da Dilma? Já se tem uma data de quando ela deve gravar para o programa eleitoral do senhor, quando ela deve subir no seu palanque? Porque até onde eu sei, o senhor estava tentando viabilizar isso, mas ainda não tinha nada certo, né? Já houve algum avanço? Não, a informação que nós temos é que ela vai gravar para o programa de todos os candidatos que a estão apoiando. E essa parte aí cabe lá a nossa equipe técnica que está vendo isso. A informação política, que é o que está na minha alçada, é essa, de que ela vai gravar para os programas dos candidatos que a apoiam. Aqui no Ceará e em outros estados. Outra coisa que eu queria te perguntar, o senhor já teve a oportunidade de governar o Ceará, né? Tentou se reeleger, não conseguiu. Eu queria saber o que é que vem de diferente numa possível nova gestão, né? O que é que o senhor faria de novo, que não fez entre 2003 e 2006 e que agora pretende mudar nessa possível Olha, primeiro gestão? é outra realidade, né? Eu governei, quando fui eleito, o Estado tinha uma situação delicada do ponto de vista das suas finanças. Eu tive que fazer um grande trabalho de reorganização disso. Entreguei um Estado muito melhor do que eu recebi. Durante a metade do meu governo, 2 primeiros anos, o país não cresceu, a economia estava deprimida, não é? Nós tivemos, então, que caminhar de uma maneira a atender principalmente a reestruturação do Estado, relançar o Estado no mercado financeiro internacional para contrair novos empréstimos com as agências financeiras internacionais, refazer planos, projetos. Então, muita coisa que eu idealizava fazer, eu não pude fazer porque eu só tive 4 anos de Candidato, em termos práticos, o que é que o senhor considera Estado desorganizado? O Estado estava no vermelho, estava pagando muita conta, as gestões anteriores fizeram empréstimos e jogaram o abacaxi no colo do senhor? Para ser mais claro. É preciso dizer claramente o seguinte, basta consultar os números de quando eu entrei e os números de quando eu saí. Isso não implica em nenhuma, vamos dizer assim, acusação às gestões anteriores. Sim. O fato é que a situação financeira do Estado era delicada, em função do vencimento de vários compromissos internacionais coincidiram com a simultâneos, gestão. coincidiram, né? E a situação não era boa. Mas mesmo assim nós conseguimos fazer um grande ajuste fiscal, comparável ao de 86, porque esse era muito mais minucioso, muito mais delicado, muito mais sensível, e eu também não me queixei de ninguém. Exatamente. Por que o senhor não veio a público dizer, olha, não estou podendo fazer, porque o governador Tajerissati deixou o Estado assim, assim. Eu fui eleito por um grupo político que me apoiou e que, sem dúvida, foi decisivo para a minha eleição. Sim. Então, o que me cabia era, eleito governador, resolver o problema do Estado e não ficar me queixando, nem olhar para trás. Até porque, como disse, era uma situação que não refletia, vamos dizer, nenhuma irresponsabilidade administrativa. Mas a situação do Estado não era boa. Quem me pergunta com alguma dúvida, eu digo, olha, consulte os números que estão aí disponíveis quando eu assumi e depois quando eu terminei o governo. O senhor não olhou para trás à época, mas agora está justificando, ou seja, agora que não é mais aliado dos aliados da época... Senhor, você está totalmente equivocado. Quando eu fui indagado, perguntado, eu disse o que eu estou dizendo aqui. Em 2003, 2004? Em alguns momentos eu disse. Agora, o que eu não fui ficar era só me lamentando, porque eu tinha que resolver o problema. Candidato. E veja que eu estou dizendo isso, mas estou fazendo questão até de isentar os meus antecessores. Claro. Candidato, acho que vale retomar a pergunta que a Ébeli fez, não sei se ela foi bem respondida. A situação é outra. Então eu vou governar, mas o Ceará, claro, mas existe um parâmetro de comparação, assim... com a minha experiência, com o que eu aprendi, com a minha maturidade, mas estamos olhando para frente. Ou querer repetir um governo. Estamos desenvolvendo um plano, um programa de governo, foi, aliás, considerado pela imprensa o melhor, foi o mais consistente, o mais detalhado que foi apresentado à Justiça Eleitoral, e nós continuamos trabalhando para desenvolver isso. Então, não é mais do mesmo.
Candidato. Vamos olhar para frente, vamos fazer coisas novas, vamos receber sugestões. Mas que coisas novas são essas, doutor Lúcio? Que aqui o cearense, que novo Lúcio é esse, se é que ele existe? O problema que nós temos que olhar é que não tem muita margem para você estar inventando muita coisa. E essa campanha de 2006 mostrou isso. O governador se elegeu pendurado nas propostas para a segurança, praticamente. Se você perguntar a qualquer pessoa que se lembre do que ele falou em 2006, vai dizer que ele falou em segurança. E fracassou. Essa que é a verdade. Eu não torço contra, mas o que é que eu estou vendo? Ele disse que ia acabar com a violência. Olha para atenção. Ia acabar com a violência. Se você ia chamar a polícia, ela chegava em 5 minutos. E cada um já estava vendo 2 policiais, 1 ou 2 policiais no seu quarteirão. O que é que nós estamos vendo? O número de homicídios cresce assustadoramente, 50% a cada ano. Esse ano já foi mais gente assassinada do que no ano passado todo. O senhor acha que tem alguma responsabilidade nessa situação de hoje? Quem? O senhor, que Olha, entregou o governo a ele. Responsabilidade, e eu acabei de dizer aqui que eu não atribuía nenhuma responsabilidade ao meu antecessor. A gente pode até usar isso, mas depois, 3 anos e meio depois, porque ele diz, eu investi muito, gastei muito. Eu digo, gastou muito e gastou mal. É o único item onde ele ganha de mim. Gastou mais do que eu. Candidato. Porque eu não tive dificuldade, eu não recebi tanto dinheiro do governo Lula como ele recebeu. Assalto a banco, aumentou 400%. E por aí vai. Então não adianta. Ele é refém do que ele prometeu e que foi em grande parte responsável pela eleição dele, do que ele prometeu em 2006. Candidato, a segurança pública tem realmente sido um dos alvos de todos os candidatos nesta campanha eleitoral. E o senhor já tem criticado, inclusive, a formação dos soldados do Ronda do Quarteirão. O senhor já fala em requalificação do programa Ronda do Quarteirão, mas para mim ainda não ficou muito claro o que o senhor faria diferente. E eu gostaria de saber o que o senhor faria diferente, para ficar mais claro para a própria população o que tem de ponto positivo no Ronda e o que o senhor mudaria a partir de agora. Olha, o que eu acho, e esse eu considero um dos principais pecados, é que foi criado praticamente uma terceira polícia, com diferença das viaturas, com diferença de farda, com diferença de salário. Então foi implantado o divisionismo dentro da polícia, além do problema da hierarquia. Eu quero que todos ganhem bem, mas o soldado ganha mais do que um tenente não é possível. Então são coisas muito óbvias. O que o governador quis fazer foi outdoors volante, no treinamento. Treinamento no meu governo e nos anteriores era 1.195 horas em 6 meses. Treinamento da primeira turma do Ronda, da qual participou esse policial que foi envolvido na morte daquele adolescente, foi de pouco mais de 600 horas. Então, são coisas bem fáceis de se demonstrar, são muito claras. Candidato. Eu pretendo, por exemplo, que essas viaturas, esses carros, etc., eles fiquem vinculados às companhias e não soltos como eles estão, com um comando diferente, sem aquela ideia de hierarquia que tem que existir num corpo como é a Polícia Militar. Mas, de qualquer forma, o senhor disse que não acabaria, pelo que eu entendi, com o programa Ronda do Quarteirão, mesmo criticando refazer o formato. programa. Mas seria zerar e Eu começar? acabei de dizer, vinculando, por exemplo, os carros, as viaturas, as companhias estão espalhando, uma série de coisas. Ou seja, mas desmancha, talvez até acabar com o nome Ronda do Quarteirão, é isso? Não sei, eu não quero fazer porque ele fez comigo. O senhor Mas Mudou o nome de todos os programas que eu tinha e que ele continuou. Mas o senhor O manteria... único programa que ele não mudou o nome foi o Projeto São José. Eu não sei se foi com medo do santo ou foi por causa do senador Tasso Gereissati, Quais projetos que foi que o mudou que o seu nome? fundou o São José quando era governador. Mas o senhor manteria a ideia de policiamento comunitário, seria isso? E o Ronda deixou de ser policiamento comunitário. Esse aqui é um problema conceitual. O Ronda não sabe se é comunitário, não sabe se é repressivo. Esse você tocou na ferida. O senhor também Ele falou em policiamento comunitário, mas na verdade, ora ele é comunitário ou ele é repressivo. Como é que é policiamento comunitário quando o policial que vai no banco traseiro está com uma metralhadora, uma escopeta saindo, inclusive, a ponta do cano do outro lado? O senhor falou Só um minuto, por favor. O policiamento comunitário é feito aí no mundo todo, inclusive com o policial até a pé ou de bicicleta.
Então, e como é que foi vendida a ideia de dar exclusividade às Toyotas, às Hilux? É que ela tinha uma transmissão automática para reduzir, era a única que tinha, que era um modelo para distinguir das outras e permitir a compra solar, e uma mão na direção e outra com a arma do lado de fora perseguindo o bandido. Foi isso que foi defendido aí para justificar a compra dessas caminhonetes. Hoje ela não pode passar de 60 e esse tipo de perseguição não existe, a não ser aqueles filmes policiais que a gente vê na televisão. Policial com a mão na direção e a outra com a arma do lado de fora. O senhor falou recentemente que para reduzir os índices da violência, uma das suas intenções é ampliar o raio. Claro. E o raio tem essa característica repressiva. Isso não vai de encontro com o que diz a Política Nacional de Direcionamento? Não significa dizer que a gente não vai ter também policiamento comunitário. O raio é barato, é eficiente e é querido pela população e respeitado pela população. Mas isso não então, vai... não é porque não tem o raio. É querido ou é temido? Querido, é aplaudido. É um programa que as pessoas gostam. O senhor falou também agora há pouco sobre a insatisfação da categoria. Claro, e existe uma crítica mesmo da categoria a essa atual gestão, mas essa crítica também já existia na sua gestão anterior. O que o senhor pensa agora de questão de valorização do material humano da polícia, o que fazer para que esses policiais entrem na rua e façam o serviço deles como a população espera? Olha, eu digo o seguinte para os policiais. O atual governador teve, inclusive, uma votação muito grande, tal. Prometeu fazer muita coisa pela polícia e não fez. O outro candidato é uma promessa. Eu sou uma certeza, porque eu fiz. Eu dei o maior aumento que a Polícia Militar já teve. Né? Fiz uma promoção que vai para o Guinness. Mais de 2.000 policiais promovidos de uma vez só. Porque tinha policial com 20 anos que nunca tinha sido promovido. Nós fizemos uma renovação nas leis fundamentais da Polícia Militar, que estavam há anos que não eram feitas. Quais foram? Nós fizemos o novo efetivo da polícia, a fixação do novo efetivo, fizemos o Estatuto da Polícia Militar e mandei para a Assembleia a lei orgânica de organização básica da Polícia Militar. Como começou a campanha política, a Assembleia não apreciou. Quando o atual governador assumiu, mandou buscar de volta. Depois mandou para a Assembleia de novo. Depois mandou buscar. E até hoje não saiu. E agora o senhor vai... Cíntia, só um instantinho, nós vamos ter agora que fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do Coletivo. Até já.